Olá, ouvinte internauta do Jornal Alerta Geral especial sobre os caminhos da aposentadoria. Hoje vivemos um novo tempo sobre previdência social. As novas regras para você, trabalhadora, se aposentar ou receber uma pensão já estão valendo. Esse assunto está presente no nosso dia a dia e faz parte aqui do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. E hoje conosco o professor Tiago Albuquerque, que há muito tempo cumpria uma agenda fora do Ceará, mas hoje nos dá o prazer de prestar esse serviço para você, ouvinte internauta. Professor Tiago, seja bem-vindo de volta a esta casa que sempre o recebe de tapete vermelho para colaborar com os nossos ouvintes internautas. Bom dia, Luzenor, bom dia, nossos ouvintes do Alerta Geral. É sempre um prazer estar nessa casa tão cidadã que difunde informações tão importantes para a população brasileira. E temos hoje muitas perguntas, professor Tiago, dúvidas na área da Previdência Social, como da Aurinete em Iapuiarés. Tenho 50 anos de idade, sou professor e tenho 30 anos de contribuição. No dia 1º de março de 2020, completo 31 anos de contribuição para o INSS. Vou ter direito a uma aposentadoria especial? Dona Aurinete, a senhora não tem direito a uma aposentadoria especial como aquelas que a gente diz normalmente são pessoas que estão expostas a agente nocivo. Mas a senhora tem direito a uma aposentadoria como professora por exercer esse magistério. Inclusive já tem hoje, porque para a mulher esse tempo de contribuição é de apenas 25 anos. Como a senhora já tem 30, já está, inclusive, passou do prazo. Agora, realmente, essa é uma aposentadoria que teria aí uma incidência de fator previdenciário e a senhora teria que calcular o melhor tempo. Se a senhora fosse se encaixar nas regras novas agora, além desse tempo de contribuição, teria que ter uma idade mínima. Mas se a senhora já quiser se aposentar agora, já tem direito adquirido. Maria do Socorro em Caridade. Dei entrada no salário e maternidade no ano passado e o benefício foi negado neste ano. No Sindicato Rural, eles me aconselharam a entrar com recurso na Justiça. Foi tudo encaminhado para a audiência e eu ganhei a causa. No INSS, lá consta que entrou o pedido no dia 7 de outubro, só que até agora eu não recebi nada e a audiência foi em agosto. É normal toda essa demora? Ela disse que deu entrada no dia 7 de outubro, a fila ainda é grande, né, professor Tiago? Perfeitamente, Luzenão, só que tem um detalhe dele aqui, que o dela foi concedido judicialmente, da Maria Socorro, e aí tem um tempozinho até a expedição do que a gente chama de RPV, que é requisição de pequeno valor, que é como a Justiça Federal determina o pagamento desse benefício pelo INSS. E aí demora mais ou menos um período entre 90 a 120 dias. Então essa demorazinha dela é um pouco comum, sim. Paulo Afonso, na Bahia, quais são as principais mudanças com essa nova reforma da Previdência para quem deseja se aposentar, professor Tiago? Olha, Paulo, vai ter principalmente o fim da aposentadoria por tempo de contribuição. Todo mundo vai ter que ter uma aposentadoria agora com idade mínima. Tanto é que os doutrinadores têm alterado o nome de aposentadoria por idade ou aposentadoria especial por aposentadoria voluntária, porque não vai haver mais diferença entre uma e outra. Todas elas serão aquela que tem o requisito mínimo. A aposentadoria especial tem que ter exposição a agente nocivo, mais idade mínima de 55, 58, 60. Fora isso, também a gente vai ter agora as alíquotas progressivas e aumentando, inclusive, a tributação, chegando até a 14%. Tem uma série de alterações aí, criam também regras transitórias e regras de transição, também esperando ainda que uma lei complementar venha regulamentar essas situações. Professor Tiago, e para os nossos ouvintes internautas, é importante para você que nos acompanha aqui aos sábados, também nos acompanhar no dia a dia no Jornal Alerta Geral, a partir das 7 horas, porque diariamente nós estamos levando para você, ouvinte, internauta, dicas, informações, novos detalhes sobre as regras que estão valendo na área da Previdência Social. Marleide, no Rio Grande do Norte, tenho 59 anos de idade, 17 anos de contribuição, 10 anos na rede privada e 7 anos como dona de casa. Eu iria me aposentar no próximo ano, ou alterou alguma coisa, professor Rafael? 59 anos de idade. Alterou um pouquinho, dona Marleide, porque agora, como a senhora ainda não preencheu todos os requisitos, a senhora vai ter que esperar um pouco mais para poder se aposentar, já que agora a reforma entrou em vigor terça-feira, agora nessa semana, e aí ela cria essa idade mínima também para a senhora. Genair, em Porto Alegre, como vai ficar a aposentadoria para quem já tem mais de 20 anos de contribuição? Dona Genaí, vai ficar do mesmo jeito porque a carência já tem, né? Inclusive, assim, para quem é mulher, o que ela vai aumentar, aliás, o que vai aumentar para o homem, que era de 15 para 20, não aumenta para a mulher, vai continuar com 15 anos. Agora, o que alterou é que você vai ter que ter uma idade mínima maior. Vai chegar até um ponto em que a mulher vai ter que ter no mínimo 62 anos de idade para ter direito a essa aposentadoria.
Maria Piedade, no Mato Grosso, sou auxiliar do laboratório de análises clínicas, tenho 22 anos de contribuição e 60 anos de idade. Como fica a minha situação? A Maria Piedade já poderia ter dado entrada no pedido de aposentadoria ou não, professor? Tá bem pertinho aí, Luzenor, porque essa aposentadoria especial, que é para quem está exposto a agente nocivo, ela é de 15 anos para o minerador de frente de produção, 20 anos para o minerador que não esteja na frente de produção e para quem trabalha com asbesto, ou seja, com amianto, e o resto para todo mundo que está exposto à atividade especial é de 25. Então ela está bem pertinho aqui, faltam 3 anos e já tem pelo menos uma boa notícia para ela. É que mesmo com a reforma da Previdência, que vai exigir a idade mínima de 60 anos de idade, ela já tem 60 anos, porque é aposentadoria especial. Aí ela já tem esse requisito etário cumprido. Dona Mariana, em Juazeiro do Norte, tem um processo na Justiça de auxílio-doença. Está com 2 anos que não recebe. O advogado falou que foi aprovado e só está esperando a decisão da Justiça. Mas já tem 2 meses e até agora nada. Será que ainda vai demorar muito, professor Tiago? Pode demorar, dona Mariana, porque pode ter um recurso do INSS ou do seu próprio advogado, se não ficou feliz com a decisão do juiz e quer alguma coisa a mais, se ele quer converter numa aposentadoria por invalidez. Pode ter uma demorazinha na expedição do RPV, que é requisição de pequeno valor, enfim, pode realmente demorar um pouco mais. Professor Tiago, eu quero chamar a atenção dos nossos ouvintes e internautas em qualquer parte do Brasil. Você pode mandar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085 98940 2385. Pergunta do Luiz Simão em Horizonte. Tenho 64 anos de idade, 15 anos e 3 meses de contribuição. A reforma da Previdência mexerá comigo? Essa é a primeira pergunta dele e você já manda o recado para o Luiz Simão, professor Tiago. O Luiz, ele realmente vai ter que esperar agora completar os 65 anos de idade, né? Como já era na regra antiga, mas agora também até 2022 vai ser esses 15 anos para o homem e 65 anos de idade. Ele tem outra dúvida. Desde 2007 sou funcionário público concursado. Aqui, no caso em Horizonte, é regime próprio e, ao que parece, o tempo mínimo de contribuição é de 10 anos. A PEC paralela mexerá comigo? Em 2021, aos 65 anos, posso requerer o benefício pelo município e pelo INSS? Vai poder requerer os dois, porque são duas filiações distintas, um regime próprio e um regime geral. Realmente a PEC paralela está tentando o que a gente chama de unificação dos regimes. Não vai ser unificado em um regime só, mas está tentando uniformizar os requisitos. Aí sim ela vai também alterar um pouco o seu sistema de aposentadoria. Vamos continuar em Horizonte, porque a Aurilene pergunta, aos 44 anos de idade, hoje desempregada, como fazer para saber quantos anos já contribuiu para a Previdência Social? Dona Aurilene, a senhora pode dar entrada lá no meuinss.gov.br, criar sua senha de acesso a esse meuinss.gov.br e pegar lá o seu CNIS, que é o seu Cadastro Nacional de Informações Sociais. Lá constarão todos os vínculos que a senhora já desenvolveu. E para continuar contribuindo, esse também é o mesmo caminho, professor Tiago? Para continuar contribuindo, ela pode também, lá no site do INSS, gerar uma guia de pagamento. Se ela não tem atividade, ela contribui como facultativo e aí pode poder continuar pagando o INSS para ter direito à aposentadoria. Do interior do Maranhão vem a pergunta da Maila Nascimento. Gostaria de saber se nesse período agora já se pode solicitar a aposentadoria rural ou se tem que esperar tudo ser aprovado lá em Brasília. Meu esposo já tem 64 anos de idade, 15 anos de contribuição, mas ele ainda não procurou a Previdência aguardando a aprovação dessa reforma. Dê uma boa notícia para a Maila. Tem uma excelente notícia, Luzenor, que você já conhece, mas a Maila também vai saber agora, que o marido dela pode ir correndo na agência do INSS, ou melhor, buscar o site meuinss.gov.br ou o telefone 135 e já agendar o pedido dele de aposentadoria, porque ele já adquiriu o direito há 4 anos quando ele completou 60 anos de idade, se ele já tinha esses 15 anos de contribuição. Se não tinha, mas já tem agora, já pode dar entrada sim, Maila. Dona Zefa, na região metropolitana de Fortaleza, ela diz o seguinte, professor Tiago, eu tenho tudo de agricultora, mas não pago a carteirinha do sindicato e queria saber se posso dar entrada no meu pedido de aposentadoria por idade como agricultora. Tenho o INCRA, tenho a certidão do ITR como agricultora e outros mais da agricultura. Isso a proporciona as condições para pedir a aposentadoria, professor Tiago? Dona Zefa, a lei não exige que a senhora esteja filiada ao sindicato e pague esse sindicato, não. É claro que o sindicato ele protege vários direitos do trabalhador rural, mas se a senhora não tiver pago porque não tinha recurso suficiente para isso, não se preocupa. Outras provas podem servir também para que a senhora comprove esse período de atividade. A lei pede que você comprove a atividade rural e não o pagamento ao sindicato. Então, já tem um início razoável de prova material, tem um INCRA, tem a certidão do TRE, a senhora pode dar entrada já no pedido sim. Clarice, no estado do Amazonas, gostaria de saber se a pessoa que não paga o INSS tem como se aposentar. Hoje está bem sortido, né, Luzenor? Teve Maranhão, Amazonas,
Bahia, tá bem? É porque você esteve ausente aqui nesses últimos 4 meses, nós estamos recebendo perguntas de todos os estados brasileiros. Que maravilha. Todas as semanas aqui, ao todo, pelas 35 emissoras que retransmitem o Jornal Alerta Geral, os cálculos indicam que chegam pelo menos 300 perguntas. No nosso WhatsApp, a média semanal, professor Tiago, é de pelo menos 100 perguntas. E a cada sábado, você, ouvinte, internauta, é contemplada com essa aula de Previdência Social, dada aqui pelo professor Tiago, pelo professor Rafael Castelo Branco, respondendo a pelo menos 80 mensagens dos nossos ouvintes, como a Clarice, que está aguardando a sua resposta, professor Tiago. Pois bem, Clarice, quem não paga o INSS não pode se aposentar. Somente quem não paga e pode se aposentar ao INSS é o segurado especial, ou o quilombola, ou o indígena. Quem não for um desses três aí, ele tem que pagar o INSS. O que a pessoa pode ter direito, se não paga o INSS, é um benefício assistencial, desde que ele seja pessoa com deficiência, ou seja um idoso com 65 anos ou mais. Antônia, em Hidrolândia, tenho 30 anos de contribuição e tenho 56 anos de idade. Posso dar entrada na minha aposentadoria? Está no número correto. 30 mais 56, ou não, professor? Ela tem que esperar agora porque a reforma passou e aí, Luzenor, ela vai ter que ter a idade mínima também. Na verdade, ela já tem 30 anos de contribuição, ela Tá já tem 30 vendo? anos, já tem direito adquirido à aposentadoria por tempo de contribuição, porque ela preencheu esse requisito até antes da alteração da lei, da reforma da Previdência, então a dona Antônia já tem direito sim. Olha aí, dona Antônia, além dessa boa resposta dada pelo professor Tiago para a senhora, nós vamos também contemplar a senhora com essa caneca aqui do Jornal Alerta Geral. Espere que a senhora vai receber essa caneca para ficar ouvindo, ó, diariamente, de segunda a sábado, o Jornal Alerta Geral. E aí, mande uma foto pra gente, a gravação. Luzenor, Tiago, recebi a caneca do Alerta Geral. Vai chegar na sua casa. Haroldo de Fortaleza, tenho 65 anos de idade, estou aposentado há 2 anos e gostaria de saber se eu, que sou microempreendedor, terei algum problema com a minha aposentadoria diante dessa nova reforma. De forma nenhuma, Haroldo, porque a Constituição ela preserva o direito adquirido e o ato jurídico perfeito. Então, como o senhor já está aposentado antes da reforma, não sofrerá qualquer alteração aí no direito ao benefício. Vamos voltar à Hidrolândia. Dona Angelina, completei 55 anos de idade e dei entrada na minha aposentadoria rural. Mas o benefício foi negado pelo INSS. Coloquei na justiça, mas na audiência minha testemunha falou algo errado e não deu certo. Gostaria de saber se posso dar entrada novamente. Pode dar entrada sim, não existe o que a gente chama de coisa julgada na via administrativa. Quantas vezes você quiser, você pode pedir no INSS. O Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria está comprometido com você, ouvinte internauta, para falar a verdade sobre os novos caminhos da aposentadoria. Conosco hoje o professor Tiago para responder a sua dúvida na área da Previdência Social. Dúvida como, por exemplo, da Selma Silva em Acopiara. No dia 22 de outubro, completei 60 anos de idade. Dia 23 fui ao INSS, então desde esse dia meu processo está em análise. Por que será? Levei os papéis que comprovam os 15 anos de contribuição, mas tudo está em análise. Muita demora? Primeiro responder para a dona Selma que ela tem que ter um pouquinho de paciência, porque falta um pouco tempo, né? Ou melhor, tem pouco tempo de entrada nesse processo. Isso mesmo, Luzenor. A gente está vivendo essa alteração aí do processo digital do INSS, através do INSS digital, e aí tem demorado um pouquinho até a autarquia conseguir acertar todos esses detalhes aí, tá demorando. O que a gente tem notícia é que a aposentadoria está demorando em torno de 90 a 120 dias para ter uma resposta da análise. Agora, tem uma boa notícia para a dona Selma, é que se a dona Selma completou 60 anos dia 23 de outubro, 22 de outubro. 22 de outubro, até um pouquinho antes da reforma, e ela já completou, então, a idade, ela tem direito adquirido ao benefício e não sofrerá qualquer alteração com a reforma da Previdência. Antônia Flaviana de Ibaretama pergunta: quem tem problema de asma pode receber algum benefício do INSS? Dona Flaviana, não existe um rol, não existe um número de doenças que são listadas que têm direito ou não ao benefício. O que importa é que a doença torne a pessoa incapaz. Se o nível de asma for altíssimo e impeça você de trabalhar, pode ter direito sim. Professor Rafael, dúvida da Eliane Freitas em Caridade. Trabalhei de carteira assinada durante 7 anos, saí da empresa e depois comecei a trabalhar por conta própria. Agora eu pago o restante do INSS através do MEI e tenho 57 anos de idade. Só restam 4 anos e meio para eu completar os 15 anos. Será que quando eu pagar esses 15 anos eu consigo me aposentar? Dona Eliane vai conseguir se aposentar com os 15 anos porque será a carência ainda exigida para a mulher. Ela só será alterada para o homem, mas para a mulher vai permanecer os 15 anos. Agora o que a senhora vai ter que ter é o requisito etário, idade mínima. Ou seja, professor Tiago, seja bem mais claro, ela está com 57 anos de idade,
quando pagar o restante dos 4 anos de contribuição para o INSS, vai completar 61 anos de idade. Terá que esperar alguns meses, porque a idade mínima é 62 anos. Estou no caminho certo? Isso mesmo, Luzenor. Como a idade mínima é de 62 e ela só completa os 15 anos daqui a 4 mais 57, 61, então ela teria que esperar mais alguns meses para poder ter os 62 anos de idade e pedir. Pergunta da dona Conceição em Fortaleza. Gostaria de saber se quem tem apenas um rim pode receber auxílio-doença. Olha, dona Conceição, muito provavelmente sim, mas a gente não tem como fazer essa aferição, que ela é feita pelo médico perito do INSS. Mas realmente quem tem apenas um rim, ele já prova que ele tem alguma deficiência, porque ele não tem a integridade da saúde dele, a fisiologia do corpo dele. Então eu recomendo que a senhora busque sim esse auxílio-doença ou benefício para pessoa com deficiência, e aí eu acredito que tem a chance sim de conseguir. Francês Falcão de Cascavel tem a seguinte dúvida. Dei entrada na minha aposentadoria há 11 meses. Já pediram complemento de exigência, já resolvi, mas já faz 2 meses e até o momento nenhuma resposta. O que devo fazer? 2 meses. Francês, vai ter que esperar um pouquinho mais ou então vai ligar para o 135, dizer que já cumpriu essa exigência, falar na ouvidoria, fazer uma reclamaçãozinha lá para ver se anda mais, mas realmente está demorando um pouco. Aureni, na Grande Fortaleza, sou professora aposentada estatutária. Gostaria de saber se é possível continuar trabalhando na mesma função, uma vez que a prefeitura não aceitou meu requerimento. Olha, a gente tem, na verdade, ainda o STF, o Supremo Tribunal Federal, oscilando nessa questão. A gente tem decisões que entendem que sim e decisões que entendem que não. Realmente não está pacificado. A administração pública, essas prefeituras, esses estados, eles não aceitam uma vez que você já se aposentou. Pergunta e explanação longa aqui da Jaqueline em Jaguaribe. Gostaria de saber sobre a pensão por morte. Tem uma tia que é casada no civil, o marido dela faleceu, ela tinha um filho menor de idade. Desde quando ela se aposentou, a pensão por morte foi dividida com ela e outra mulher. Uma mulher que teve 4 filhos com o companheiro dela. Mas quando foi neste ano, os 4 filhos já ficaram maior de idade e ela pegou e colocou na justiça e conseguiu ganhar a causa e ficou com a metade da pensão da minha tia. Gostaria de saber se minha tia pode recorrer na justiça contra essa divisão. Pode ou não pode? Tem direito à divisão ou não tem, professor? Olha, Jaqueline, é um caso bem delicado. Se ela tinha uma união paralela enquanto a sua tia era esposa do seu tio, o judiciário vem reconhecendo que esse chamado concubinato impróprio, ele não pode ser reconhecido pela legislação previdenciária. Agora, se sua tia já estava separada e recebia alimentos, e essa já era uma segunda mulher dele, aí sim, elas têm direito a ratear isso sim. Agora, que ela pode recorrer, sua tia pode recorrer, pode tentar provar que não era uma relação distinta uma da outra, que a relação era concomitante ao mesmo tempo, aí é uma questão que realmente ela vai ter que provar. Que ela pode recorrer, ela pode sim. Dúvida da Raquel Monteiro em Canindé. Ela diz o seguinte: minha mãe é pensionista desde 2012 e conseguiu o benefício como agricultora. Hoje ela mora na cidade. Eu quero saber se a minha mãe pode se aposentar ainda como agricultora e com que idade? Ela pode sim se aposentar desde que ela prove que ela exercia atividade rural até antes o momento que ela preencheu o requisito etário, que é 55 anos de idade. Se ela mostrar que até os 55 anos de idade desenvolvia essa atividade campesina, essa agricultura, por mais que ela tenha ido embora depois para a cidade, ela não é prejudicada, não. Professor Rafael, e nesse caso aí, qual a diferença entre pensão que ela recebe na condição de agricultora e aposentadoria rural? É que a pensão, Luzenor, ela é caracterizada pela pessoa que morreu. Então, a atividade agricultora não prova que ela, pensionista, era agricultora, mas que a pessoa que morreu, que era o marido ou cônjuge dela, ele que era agricultor. Então, é por isso que não vincula. O fato dela receber a pensão por morte rural não caracteriza ela também como trabalhadora rural. Ela tem que provar que ela também exercia essa atividade. Maria, em São Gonçalo do Amarante, vive uma angústia. Meu esposo faleceu e há 9 meses dei entrada na pensão por morte. Eu esperei a análise e com 8 meses fui ao INSS, pois havia sido concluído o processo, mas não havia dinheiro. Fui até o gerente e ele falou que tinha sido cessado. Perguntei o motivo e ele falou que o casamento civil não estava com o tempo de ter direito. O que eu morava com o meu companheiro há 38 anos, quero saber o que devo fazer para reverter essa situação. Esse caso é muito interessante, dona Maria, e é um caso muito corriqueiro, porque quando você leva, às vezes, o casamento civil ou a prova da união estável só pertinho do óbito, a INSS não reconhece o direito por mais de 4 meses. Mas, às vezes, a prova, ela é só dali para frente.
Só que você já vivia retroativamente há muito tempo com a pessoa, como é o caso de você e do seu ex-marido, seu marido falecido. Então, o que você tem que fazer? Procurar a Defensoria Pública da União ou um advogado privado, ou entrar com recurso administrativo, mostrando que, apesar do casamento civil ser de pouco tempo, a senhora já mantinha essa relação de união estável com ele há 38 anos. Pergunta importante com uma resposta que vai ser útil na vida de milhões de brasileiros, de milhares de cearenses. O Samuel Barreira está na Grande Fortaleza e faz o seguinte questionamento. Eu moro com meus pais e o meu pai é aposentado com auxílio-doença. Eu, como filho, posso arranjar um trabalho com carteira assinada? É verdade que ele pode perder o benefício caso eu consiga esse trabalho? Samuel, não. Se ele recebe um benefício de auxílio-doença ou de aposentadoria por invalidez, aí não tem nada a ver a renda do resto da família. Você pode sim trabalhar, arrumar um emprego de carteira assinada que não vai prejudicar o benefício do seu pai. A não ser que o benefício dele não seja de aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença, mas seja um benefício à pessoa com deficiência, um BPC, um LOAS. Aí sim, se ele receber um benefício assistencial e você ou alguém da família trabalhar de carteira assinada, de uma maneira formal, pode ser que o valor da renda por pessoa, per capita, venha prejudicar o valor do benefício dele. Aí você tem que procurar também um advogado privado ou a Defensoria Pública para contestar essa cessação do benefício e restabelecer. Ouvinte, internauta da Tigre FM Novo Oriente, não se identificou, mas vale a pergunta. Eu e minha esposa éramos divorciados, nos casamos, mas na certidão de divórcio dela está com o nome de solteira. Depois que casamos, ela só conseguiu mudar o RG e a certidão de casamento. Vamos ter algum problema quando um de nós morrer? Não, se você tivesse essa formalização aí do casamento, pelo que eu entendi, ela era casada com a pessoa, se divorciou e vocês casaram. Se vocês tiverem essas outras provas do casamento, não vai ser prejudicado, não. Selene, em Ocara, tenho 15 anos e 6 meses de contribuição. Vou completar 60 anos de idade em abril. Gostaria de saber se as alterações provocadas pela reforma previdenciária vão interferir em alguma coisa para minha aposentadoria. Dona Selene, infelizmente sim, a senhora vai ter que trabalhar um pouco mais porque a idade mínima vai ser alterada para 62 anos. E como a senhora só tem 60 após a reforma, aí realmente vai ser prejudicada. Já está alterada, né? Já existe a idade mínima e nesse caso aqui, a dona Selene só se aposenta aos 62 anos de idade. Isso mesmo. Um ouvinte que também não se identificou na Grande Fortaleza, um ouvinte diz o seguinte: fiquei viúva há 6 meses, meu marido recebeu um benefício, mas eu não recebo nenhum. Tenho direito a algum auxílio? Vai depender se você trabalhou e cumpriu a carência mínima, né? Então vai depender se você trabalhou e tenha já a idade mínima e 15 anos de trabalho. Se você não tiver isso e aí você eventualmente for uma pessoa com deficiência ou então uma pessoa idosa, aí a senhora poderia ter direito a um benefício assistencial. Agora, por que a senhora pode não estar recebendo o do seu marido? Porque justamente o do seu marido pode ter sido um benefício assistencial, um BPC, um LOAS. Aí se ele recebia um desse benefício assistencial, realmente ele não gera direito à pensão por morte. A pergunta dessa viúva, na realidade, professor Tiago, é de Quixeramobim. A dúvida do nosso ouvinte que não se identificou em Fortaleza é a seguinte: eu queria tirar uma dúvida sobre a minha aposentadoria. Tenho 30 anos de contribuição, quero saber se quando eu me aposentar, eu terei direito ao FGTS, do qual nunca recebi. Tem direito sim. Uma das condições para ter direito ao saque do FGTS é o implemento da aposentadoria. Mais uma dúvida agora vem da cidade de Marco. A Conceição diz o seguinte: eu estou com 53 anos de idade, há 19 anos no sindicato, mas este ano ainda não paguei. Eu queria saber se eu ainda preciso pagar ou não. Toda a minha vida trabalhei como agricultora. Na verdade, dona Conceição, não é um requisito da lei que você pague o sindicato. O sindicato ele vem a proteger vários direitos de vocês, do trabalhador, mas não é condição. Se você provar que trabalhou agricultura pelo tempo mínimo de carência, que é 15 anos, independentemente de estar pagando ou não o sindicato, vai ter direito ao benefício. Edilson, em Fortaleza, tenho 20 anos de contribuição, faltam 15 anos para completar os 35. Gostaria de saber se o INSS aceita que eu pague os 15 anos anteriores. Olha, Edilson, você pode pagar sim os períodos anteriores depois da primeira em dia. Depois da primeira em dia, o que ficou em atraso dali para frente, se você vai pagar, ele vai contar para carência e tempo de contribuição. Se você pagar os 15 anos anteriores antes de ter pago a primeira em dia, ele só vai contar para tempo de contribuição. Mas como você já tem 20 anos, já tem a carência mínima, pode recolher esses 15 anos, mesmo que seja antes da primeira em dia, porque já vão servir apenas para o que você quer, que é tempo de contribuição. Professor Tiago, agora eu estou aqui encalacrado nessa sua resposta. Quer dizer que eu posso olhar para trás e, opa, quero pagar 10 anos ao INSS, o INSS vai aceitar e eu terei
esse tempo contado para efeito de aposentadoria? Pode sim, Luzenor. Se você trabalhar numa atividade por conta própria, ou seja, com enquadramento de contribuinte individual, você pode recolher o período retroativo. Só que a lei diz que a carência para esse contribuinte individual só começa a partir da primeira em dia. Então, vamos supor, uma pessoa que tenha pago a partir de 2010, ela quer recolher o período anterior a 2010. Ela pode? Pode. Mas esse período anterior a 2010 não vai contar para carência, somente para tempo de contribuição. De 2010, se ele deixou dali para frente em diante tudo em aberto, ele pode recolher também aquilo em diante para frente. E aquilo em diante, depois de 2010, vai contar para carência e tempo de contribuição. Enquanto nós estamos nesse bate-papo sobre o seu presente e o seu futuro, você pode nos enviar um WhatsApp para o 085 98940 2385, repetindo para você memorizar. 085 98940 2385. Quando você escrever a mensagem, diga em que cidade você se encontra. Arlina, em Icó. Tenho 30 anos de contribuição e 55 anos de idade. Já posso pedir minha aposentadoria? Dona Arlina, boa notícia para você. Pode sim correr lá no INSS pedir sua aposentadoria, porque você já tem os 30 anos, que é o tempo mínimo para mulher, e esses 30 anos foram completados antes da promulgação e da publicação da reforma da Previdência. João Félix, também de Icó. Sou funcionário estadual, auxiliar de serviços gerais. Vou completar 35 anos de contribuição e em julho faço 59 anos de idade. Em julho de 2020, gostaria de saber se estou próximo de conseguir minha aposentadoria. Dê também uma boa resposta para ele. Olha, como você já tem 35 anos de contribuição, você também já tem direito a adquirir uma aposentadoria por tempo de contribuição, então não precisa esperar o requisito da idade mínima, já tem direito a se aposentar. Quer dizer que aqui ele não vai ter que chegar aos 65 anos de idade? Não vai ter que chegar, porque ele já tem o tempo mínimo de contribuição. Carlos de Tejuçuoca, meu benefício foi cortado pela metade desde fevereiro. Entrei com um advogado e em outubro fiz a perícia no judiciário. O perito falou que com 10 dias sairia o resultado e até agora nenhuma resposta. Por que tanta demora? Realmente pode ser por causa do volume de processo, né? São várias perícias que tem a fazer todo dia, o juiz tem que deferir vários atos ordinatórios, então pode estar demorando um pouquinho porque realmente o judiciário tem se tornado esse grande receptáculo aí de processos contra esse maior litigante do Brasil que tem sido a Previdência Social. Raul, em Massapê, eu trabalhava em uma empresa de calçados e fui demitido. 2 dias depois sofri um acidente e, portanto, não estou apto a trabalhar. Gostaria de saber se eu posso ir atrás de algum auxílio no INSS após terminar de receber minhas parcelas do seguro-desemprego. Perfeitamente, pode sim buscar. Inclusive, você não pode durante o período de percepção do seguro-desemprego, mas assim que terminar, pode fazer o requerimento no INSS e pedir um benefício por incapacidade. Francisca Almeida, na Grande Fortaleza, gostaria de saber se a professora aposentada pode fazer concurso público. Olha, também é uma questão que o STF ainda não se pronunciou, não tem uma posição definitiva. Há um entendimento que sim e há um entendimento que não. A administração pública, hoje em dia, ela não aceita se for de regime próprio. A Cláudia Cristina, em Itapipoca, quer saber, professor Rafael, se com 26 anos de trabalho como professora e com 46 anos de idade pode pedir a aposentadoria. Pode sim, Cláudia, porque o tempo de contribuição da pessoa que exerce a atividade de magistério é reduzido em 5 anos, ou seja, para a mulher, como é 30, com redução de 5 fica 25, então a senhora já tem tempo de atividade como professora. E a Liduína, também em Itapipoca, quer saber se com 56 anos de idade, 15 anos de contribuição, já pode pedir a aposentadoria ou se vai sofrer e trabalhar mais um pouco de tempo após a reforma previdenciária. Dona Liduína, infelizmente a senhora vai ter que esperar até uma idade mínima agora, que vai ser ampliada até os 62 anos de idade para a mulher, então não vai poder pedir aposentadoria agora. Luiz, em Poranga, narra o seguinte: minha esposa tem 26 anos de serviço público e vai completar 47 anos de idade em setembro. Será que ela se aposenta algum dia com essa reforma? Como fica a situação dela? Claro que vai se aposentar, Luiz. Algum dia ela vai se aposentar, Luiz, só vai demorar um pouquinho agora porque vai estar trazendo a ampliação do tempo mínimo de tempo de serviço, o tempo mínimo no cargo público e também a idade mínima também. Ela vai se aposentar, só vai demorar um pouquinho mais. Elizonte, em Baturité. Sou agricultora, tenho 41 anos de idade e 19 anos de contribuição. Tenho uma doença chamada retocolite. Gostaria de saber se tenho direito a um benefício, considerando que recebo os remédios pelo SUS, mas falta e não tenho como comprar esses medicamentos.
Dona Elizonte, sim, você tem direito sim a receber um benefício do INSS se comprovar realmente que desenvolveu a atividade agricultora e tem essa doença que torna a senhora incapaz para o trabalho. O fato de receber o medicamento não impede e sim, ainda que você prove que precisa pagar esse benefício, é justamente um argumento a mais ainda de que realmente precisa de receber do INSS. Dona Gessilda em Beberibe diz o seguinte: tenho 50 anos de idade e 27 anos de contribuição. Me aposentei no INSS e foi pedido CTC. Desde maio já cumpri todas as exigências e até agora nada, só diz que está em análise. O que devo fazer? Na realidade, ela apresentou o pedido de aposentadoria ao INSS. O que é CTC, professor? CTC é a certidão de tempo de contribuição. É um tempo que você trabalhou em um determinado regime e está levando para outro. Por exemplo, se você trabalhou como bancário num regime, né, que é um regime privado, CLT, seletista, vinculado ao regime geral, e você passa num concurso público para virar um agente administrativo, o período do INSS você pode levar para certificar naquele regime próprio e assim ter o direito à contagem recíproca, ou seja, contar em ambos os regimes o período que você trabalhou em regimes distintos. Então a nossa amiga aí que levou essa CTC, essa certidão de tempo de contribuição, ela pode só estar tendo que esperar um pouquinho mais devido a essa análise digital aí que o INSS está demorando um pouquinho de tempo a acertar. E tudo o que ela falou aqui também pode ser entendido, compreendido, interpretado como a averbação de um tempo ao tempo que já está comprovado para o INSS. Perfeito, Luzinon. É que a averbação a gente chama dentro de um próprio regime. Então, a averbação é para reconhecer um tempo que ainda não estava reconhecido dentro do próprio regime. Quando a gente fala de levar para outro regime, o nome que a gente usa especificamente é CTC, é certificar de um regime para o outro. Luciana Araújo, Grande Fortaleza, tem um conhecido que é aposentado por problema de saúde. No caso do falecimento dele, a esposa tem algum direito de benefício previdenciário? Dona Luciana, se esse senhor ele tiver aposentado já, ou ele estiver trabalhando, ou não está mais trabalhando, mas está dentro do período de graça, sim, ela vai ter direito à pensão por morte. Souza, no Bom Sucesso, em Fortaleza, tenho 51 anos de idade e 24 anos de contribuição. Faltam 6 anos para completar os 30 anos de contribuição. Quando completar os 30 anos, posso pedir a aposentadoria ou terei que esperar completar a idade? Na verdade, Souza, tá faltando ainda mais um pouquinho de tempo, tá faltando 11 anos, porque a aposentadoria por tempo de contribuição seria aos 35. Aí, aos 11 anos, quando você completar 35 anos de contribuição, você ainda não vai ter a idade mínima, que é de 65 anos para homem. Então, vai esperar até os 65 para poder pedir o benefício. O Antônio Sérgio, em Aracati, tem 55 anos de idade. Tenho 32 anos de contribuição, diz ele, trabalha em forno de cerâmica, ultimamente está afastado por um problema nos punhos. A firma onde trabalha, segundo ele, não dá a insalubridade nem os PPPs. E ele pergunta, quando então posso pedir a aposentadoria? Seu Antônio, não importa se essa empresa ela não está pagando a insalubridade. O que você vai precisar é realmente que comprove que está exposto a essa atividade. No seu caso, calor, que é justamente em razão de uma exposição por causa de uma fonte artificial que é gerada aí pela cerâmica onde você trabalha. Você vai realmente ter que pedir o PPP. Agora, se a empresa não conceder, se você não conseguir negociar, falar de um jeito legal e eles derem ali resolvendo na conversa, o senhor pode procurar a Delegacia Regional do Trabalho, a DRT, e pedir que eles façam a produção desse documento, desse laudo técnico, que depois seja produzido por PPP. E aí, como o senhor já tem 32 anos e o tempo para aposentadoria especial é de 25, o senhor já tem direito à aposentadoria especial se comprovar essa efetiva exposição. Inclusive, não será afetado pelas alterações da regra da reforma da Previdência. Francisco Duarte, no bairro Lagoa Redonda, em Fortaleza. Tenho 25 anos de contribuição e tenho 63 anos de idade. Quanto tempo tenho para me aposentar? Seu Francisco, está faltando apenas 2 anos para completar a idade. Agora a gente vai ter que lembrar de um detalhe importante. Para ter direito à média de 50%, você vai ter que ter os 35 anos de contribuição. Porque quem tiver só 15, começa com a média só de 60. E para cada ano a mais que ultrapasse os 15, vai ter 2% a mais. Então 60 menos 100, 40%. 40 dividido por 2, 20 anos. Então teria que ter os 35 anos de contribuição para ter direito à média de 100% quando se aposenta. Uma ouvinte ou um ouvinte internauta não se identificou, é da Grande Fortaleza, ou melhor, do interior do Ceará. Diz que um primo atualmente tem 57 anos de idade e 30 anos de contribuição. 31 anos de contribuição. E pergunta se ele já pode requerer a aposentadoria por tempo de serviço. No momento não, porque essa aposentadoria por tempo de serviço, que hoje em dia é chamada de aposentadoria por tempo de contribuição, ela tem um requisito mínimo do homem para 35 anos. Maria, também no interior do Ceará, gostaria de saber se quem tem fibromialgia tem direito à aposentadoria
pela agricultura? Vai depender do nível da fibromialgia. Realmente é uma doença um tanto excruciante, mas vai depender do nível em que ela está, qual estágio que ela está. Aí sim, você pode pedir o benefício e provar que essa doença está tornando você incapaz para o trabalho. Luiz Renault, em Milagres, diz que tem 64 anos de idade e 34 anos de contribuição e pergunta sobre o momento para dar entrada na aposentadoria. Boa, Luiz. Você vai esperar um ano. Por quê? Porque você vai ter que ter a idade mínima de 65 anos, mas você também vai ter 35 anos de contribuição, que é justamente a idade mínima para ter direito à média de 100%, a média integral do salário de benefício. De Milagres para Crateús, onde a dona Zuleide Neres diz que tem 50 anos de idade e 30 anos de contribuição. E ela quer saber quanto tempo falta para pedir a aposentadoria. Aquela boa notícia, né, Luzenor, que a gente vai dar para ela? Ela já está aposentada porque ela já tem o tempo para aposentadoria por tempo de contribuição, que para a mulher é de 30 anos de contribuição. Ah, peraí, ela tá falando que tem 50 anos de idade e 30 anos de idade. Não, eu entendi o seguinte, 50 anos de idade e 30 30 anos de contribuição. É o que eu entendi também. Vamos fazer esse cálculo. Vamos supor que seja isso. Se for 30 anos de contribuição, a senhora já está aposentada, pode ligar para o INSS e dizer que você tem direito à aposentadoria por tempo de contribuição, independente das alterações da reforma da Previdência. E com apenas 50 anos de idade, dona Zuleide, a senhora pode continuar no mercado de trabalho e botar mais dinheiro no bolso. Vai receber da aposentadoria e do novo trabalho. Isabelle, em Guaraciaba do Norte, tenho 59 anos de idade e pago regularmente o INSS. Gostaria de saber quanto tempo falta para que eu possa me aposentar. Dona Isabelle, vai depender do tempo que você já tem de carência. Vai ter que ser no mínimo de 15 anos para a mulher. Aí a gente precisava saber se você já tem 5, 10, 12, 15, 20, 30, porque depende desses 15 anos de pagamento e aí também vai ter que ter o requisito etário, que agora com a reforma da Previdência será de 62 anos para as mulheres. Pergunta bem parecida, com números diferentes, vem da Ivanete Fernandes, no interior do Maranhão. Tem 57 anos de idade e 22 anos de contribuição. Dona Ivanete, vai ter que esperar mais 5 anos para ter os 62 anos de idade mínima. E a gente sempre faz aquela lembrança, para você que é trabalhador urbano, tem que lembrar que além dessa idade mínima, além do tempo de carência mínima também, é importante que você se preocupe com o cálculo do benefício. Se você ganha mais que salário mínimo, isso vai importar muito para você ter uma média integral. Eriton, em Camucim. Dei entrada no meu seguro-desemprego e lá constava que eu estava devendo 2 parcelas do seguro, porém eu nunca tinha dado entrada e o dinheiro caiu na minha conta. É certo isso? Como explicar essa história aqui, professor? Pois é, então é muito estranho isso aí. O ideal é que você peça lá o seu processo administrativo desse seguro-desemprego para entender quem pediu por você, ou se realmente você deu entrada e não lembra, mas é muito estranho que ao invés de ter direito, você esteja devendo. Vamos fazer aqui um giro, vamos a Minas Gerais, ao Miranda, tem 56 anos de idade e gostaria de saber como faz para comprovar que é segurado especial. Dona Almiranda, excelente pergunta, porque normalmente o pessoal manda pergunta pra gente assim, olha, eu já paguei tantos anos ao sindicato. Pagar ao sindicato não vincula que o INSS reconheça sua atividade como segurado especial. Ela é uma das provas, mas não é a única condição e não é necessariamente a obrigatória. O sindicato ele tem um papel muito fundamental na defesa de direito, mas ele não é um reconhecimento automático do tempo de segurado especial. A lei fala em vários documentos que podem provar. Seguro Safra, ITR, INCRA, aquela autodeclaração hoje em dia que é usada. Então tem vários documentos aí que você pode utilizar para comprovar esse tempo de segurado especial. Dúvida de Artina, da cidade de Criciúma, em Santa Catarina. Fiz uma cirurgia de câncer de mama e estou em acompanhamento médico. Gostaria de saber se tenho direito à minha aposentadoria, pois fiquei sem condições de trabalhar. Pode ser, dona Artina. Inclusive, tem um caso muito conhecido de uma pessoa ligada a nossa que ela era professora e ela também teve uma vascularização, ou seja, esvaziamento dessa região axilar aqui, e aí, como ela tinha dificuldade mais de levantar o braço para escrever no quadro, ela foi aposentada por invalidez. DI Capuí, vem a pergunta do Cláudio Almeida, tem 25 anos de carteira assinada, como vigilante. Como fica a situação dele aqui, professor? Muito interessante o caso do Cláudio, porque a lei tirou o enquadramento da atividade especial de vigilante a partir do dia 28 de abril de 1995. No entanto, a jurisprudência, o judiciário, vem dizendo que esse vigilante tem direito sim à aposentadoria na condição de aposentadoria especial. Depois você procura um advogado ou então a Defensoria Pública e pede para ele consultar o recurso especial 14.10.057 do Rio Grande do Norte, que é essa jurisprudência que permite a aposentadoria especial do vigilante. Mensagem que chega do Antônio Macedo em Itatira. Trabalho como agricultor desde 2013. Gostaria de saber se posso me aposentar. Está um pouquinho longe ainda, Antônio, porque você poderia apenas comprovar 6 anos, porque estamos em 2019. Então não poderia se aposentar no momento.
Manuel Elias, no interior da Bahia, tenho todos os documentos rurais que servem para a esposa dar entrada na aposentadoria. Porém, ela trabalhou 5 anos no setor público. Eu quero saber se ela pode dar entrada nesse pedido de aposentadoria. É a história da chamada aposentadoria híbrida, professor Tiago? Pode ser o caso de aposentadoria híbrida, Luzenor, você sabiamente já deu uma das possibilidades de perguntas, mas também pode ser o caso de atividade rural descontínua, ou seja, o fato dela trabalhar na atividade urbana não descaracteriza o período que ela trabalhou na atividade rural, ou seja, eu posso trabalhar 5 anos na atividade rural, depois me afastar e trabalhar 5 anos na atividade urbana, depois voltar e trabalhar 10 anos na atividade rural. Se o período descontínuo entre antes e depois da atividade urbana eu tiver 15 anos como rural, não importa, eu tenho direito à aposentadoria como segurado especial. E aí me aposento mulher com 55 anos de idade e homem com 60, com redução de 5 anos. Agora, se for uma aposentadoria híbrida, que é uma das opções que o Luzenor está suscitando aqui, eu posso também ter direito, somando o tempo de rural com urbano, 15 anos. Agora, o problema, eu não vou ter direito à redução dos 5 anos, ou seja, a mulher não vai se aposentar com 55 e homem com 60. Vai ter que esperar as idades de 62 e 65 anos para homem. Do interior do Piauí chega a dúvida da Maria Antônia, que tem 54 anos de idade e 14 anos de contribuição, sofre de problemas de saúde e quer saber se pode receber algum benefício do INSS. Dona Maria, a aposentadoria que você poderia dar entrada agora seria apenas a aposentadoria por invalidez, haja vista que a senhora tem uma doença que pode estar tornando incapaz, mas a aposentadoria voluntária agora não seria o momento. Dúvida do interior do Ceará, do João Batista. Minha amiga, que não era casada no papel, ficou viúva e tem uma filha. Ela tem direito a algum benefício? Claro, ela pode ter direito se ela comprovar que morava em união estável. Se ela comprovar que essa união estável é ela de apenas 24 meses, até dentro de 24 meses, ela só vai receber 4 meses de pensão por morte. Agora, se ela provar que ela tinha mais de 24 meses de relacionamento e o marido dela tinha 18 contribuições ou mais, ela vai ter direito a mais de 4 meses. Jailton de Jesus, da cidade de Canudos, na Bahia. Tenho 60 anos de idade, 24 anos de contribuição. Já pode pedir aposentadoria? No momento não, Jailton, porque você não tem a idade mínima e nem o tempo de contribuição mínima, que é 35 anos. Então vai ter que esperar até os 65 anos de idade para dar entrada. E a dona Lígia Gomes em Pacujá, agricultora, 28 anos de contribuição e 52 anos de idade. Com 55 anos a senhora vai poder se aposentar, dona Lígia, porque é a idade mínima para essa segurada especial. Relato do Leonildo Santos em Juazeiro do Norte. Dei entrada no meu pedido de aposentadoria rural no INSS no dia 13 de outubro de 2016. Tenho notas fiscais, notas da Emates e cupons fiscais de compra de vacinas. Eles servem como comprovante para a minha aposentadoria? Perfeitamente, são provas que você realmente desenvolveu atividade no campo, né? Compra desses insumos, como a gente chama. Então eles servem sim de prova para sua aposentadoria. Agora a demora aí, pelo período que ele fala, 2016, já era para ter saído uma resposta do INSS. Eu tô até pensando no Luzenor, que na verdade ele tá perguntando porque o INSS não deve ter reconhecido lá em 2016 e ele já quer saber se vale para ele entrar na justiça. Se for esse o caso, sim, essas provas servem também de indício de prova material. Mensagem que chega da Cleonice Soares em Nova Olinda. Tenho 52 anos de idade, 20 anos de contribuição. Trabalho como auxiliar de serviço no serviço público. Quando posso me aposentar? Dona Cleonice vai ter que esperar um pouquinho aí, vai ter que esperar mais 10 anos para ter direito a essa aposentadoria, porque vai ter que ter essa idade mínima. Tenho 53 anos de idade, sou agricultor e faço parte de uma associação desde 2006. Sofro com alguns problemas de saúde e o único benefício que recebo é o Bolsa Família. Tenho direito a receber algum outro benefício do governo, do INSS? A dúvida é da dona Maria Helena de Acopiara. Dona Maria Helena pode ter direito sim, porque a carência mínima exigida para aposentadoria por invalidez ou auxílio-doença é de apenas 12 meses de efetivo exercício rural. Como a senhora tem muito mais tempo que isso, agora vai ter apenas que ajudar o médico do INSS a formar a convicção de que a senhora realmente está com a doença que a torna incapaz. A dona Lucivanda Duarte não fala em que cidade se encontra, mas diz que o esposo tem 61 anos de idade, já faz 2 meses que deu entrada no pedido de aposentadoria, mas até agora nada. Pois é, dona Se for Lucivanda, agricultor, tá com a idade correta, né, tá com a professor? idade, já vai poder realmente ter direito ao benefício. Agora, realmente, esse prazozinho de demora, a gente está vivenciando em todos os processos que estão sendo dados entrada. Pensão por morte, aposentadoria, salário e maternidade. E, infelizmente, o INSS Digital ainda está demorando um pouquinho a dar a resposta. Qual é a resposta para a dona Vera Lúcia de Limoeiro do Norte, que tem 52 anos de idade e 29 anos de contribuição e esperando, sonhando com a aposentadoria?
A dona Vera Lúcia vai ter que esperar um pouco mais, porque as novas regras alteram a previdência dela e diz que ela vai ter que ter uma idade mínima para se aposentar, que é de 62 anos para a mulher. Maria Dantas diz que tem 54 anos de idade, é viúva, foi ao INSS, mas não conseguiu a aposentadoria, pois, segundo ela, o marido havia perdido os documentos. Tem no direito a algum benefício? O que devo fazer? Dona Maria, a senhora pode ter direito ao benefício sim, mas sem início de prova material não é possível. É preciso que a senhora prove o vínculo empregatício dele ou o trabalho na atividade de segurado especial, ou seja, que você prove que ele era um segurado do INSS e aí para ter direito à pensão por morte. E o que ela precisa fazer para comprovar esses dados, se o marido perdeu os documentos, professor Rafael? Precisa ir lá no INSS? Olha, não é no INSS talvez que ela consiga isso, mas na empresa que ele trabalhou, ou se ele trabalhar na atividade rural para a pessoa que ele prestava serviço, se ele era meeiro, comandatário, ele vai ter que arrumar provas dessa relação de serviço dele aí, de emprego, de trabalho, para poder comprovar perante o INSS. Ela não vai atrás disso no INSS, não. Primeiro ela vai arrumar provas para depois levar para o INSS. Vou continuar insistindo, professor, mas se ela disse que o marido era contribuinte do INSS, lá no INSS não constam os dados do marido que a permitem receber algum benefício? Pensão, por exemplo? Pode constar, Luzenor, depende da atividade que ele exercia, que para mim aqui não ficou claro, se ele era contribuinte individual, se ele era empregado, se ele era segurado especial, eu não sei por que tem essa dificuldade, porque se você perdeu os documentos, mas constasse lá a formalização das contribuições, não teria qualquer dúvida para o próprio INSS. Agora, talvez ele não seja um contribuinte individual, um empregado, ele era segurado especial. Aí esses documentos que ele perdeu, ela pode buscar em outro momento para comprovar que ele realmente desenvolveu essa atividade. A Anete Ribeiro nos mandou uma pergunta pelo Facebook, ou melhor, duas dúvidas. Tenho duas perguntas para fazer. Completo 55 anos de idade em 2021 e sou trabalhadora rural. Com a nova Previdência, ainda posso me aposentar com 55 anos de idade? A primeira resposta é positiva, já que a reforma da Previdência não alterou o requisito etário ou de carência para esse segurado especial. A segunda dúvida, meu marido tem 63 anos de idade e 22 anos de serviço. Ele pode dar entrada na aposentadoria? Vai ter que esperar um pouquinho mais, dona Nete, porque ele tem que ter a idade mínima de 65 anos de idade. Maria Santa, em Barreira, eu tenho 56 anos de idade e 22 anos de contribuição. Sou atingida pelas regras da reforma previdenciária? Infelizmente sim, dona Santa, vai ter que esperar um pouquinho mais para se aposentar. Porque tem pessoas que dão entrada na aposentadoria e levam 6 meses para receber a carta de resultado e antes desse tempo era de apenas um mês. A pergunta é do Neuda em Jaguaribara. Neuda, a gente tem falado isso várias vezes aqui no programa, realmente sua dúvida ela tem sido recorrente de outros amigos. Por quê? Porque o INSS mudou o modo dele analisar esses benefícios. Antigamente tudo era um processo físico e agora é um processo digital. E aí parece que ainda não está bem aparado essas arestas de como fazer esse processo, aí está demorando um pouquinho mais. Tenho 57 anos de idade e 9 anos de contribuição. Sou funcionária pública e recebo um salário mínimo. Com quantos anos posso me aposentar? A pergunta é da Arlene Cavalcante, em Pacajus. Dona Arlene vai ter que esperar até os 62 anos de idade, que é a idade mínima para pedir a aposentadoria. Valneide Andrade, em Santa Quitéria. Sou trabalhadora rural e tenho 50 anos de idade. Já está na hora de pedir a aposentadoria? Não está ainda, está bem pertinho. Faltam apenas 5 anos, aí já vai poder fazer o requerimento. Antônio Valderez, em Tauá. Trabalho como agricultor e sou viúvo, dei entrada na pensão por morte, mas meu pedido foi indeferido. Tenho um filho especial que recebe o BPC. Com as novas regras, tenho o direito de receber a pensão por morte? Meu filho corre o risco de perder o benefício? Olha, bem interessante. Com as novas regras, você pode ter direito sim, mesmo com ela sendo alterada. Por quê? Porque o fato gerador, que foi o óbito, ocorreu antes das novas regras, pelo que você está relatando aqui. Agora, o impacto que vai ter no BPC pode fazer com que ele seja suspenso pelo INSS, porque a renda por pessoa da família pode ficar igual ou superior a um quarto salário mínimo. Mas aí você pode procurar um advogado privado ou a Defensoria Pública da União, que eles entram com ação pedindo para relativizar essa renda. Ou seja, para dizer que mesmo ela sendo igual ou superior a um quarto salário mínimo, ainda você está no requisito de vulnerabilidade social e pode ter direito à manutenção do benefício do seu filho. Maria do Socorro, tenho 50 anos de idade e nunca paguei o INSS. Se eu começar a pagar agora, com quantos anos me aposento? Ainda consigo me aposentar? Qual o conselho para a dona Maria do Socorro? Consegue se aposentar, mas a idade mínima é 62. Só que também eu tenho carência mínima que é 15 anos para a mulher. Então, como você vai ter que cumprir 15 anos de contribuição, você vai ter o direito à aposentadoria só aos 65 anos de idade e não aos 62. O Aldo Romualdo, ele não diz em que cidade se encontra, diz o seguinte, tenho 64 anos de idade e completo 65 anos de idade em fevereiro de 2020.
tenho 31 anos de contribuição. Ele poderá se aposentar nessas condições? Poderá se aposentar porque ele já tem a carência mínima de 15 anos e ele já tem 65 anos de idade a partir de fevereiro de 2020. Ele vai ter direito à aposentadoria. Só lembrando que se ele ganhar mais que salário mínimo, talvez ele tenha que saber que com 31 anos de idade ele não vai ter direito à média integral, vai ter direito a 91%. A dona Eliette Martins em Pereiro quer saber se a reforma previdenciária prejudica hoje aos 51 anos de idade e 26 anos de contribuição. Prejudica, dona Eliette, você não vai poder se aposentar mais tão cedo, vai ter que esperar os 62 anos de idade. Tenho mais de 15 anos de contribuição para a Previdência, mas estou esperando completar os 60 anos de idade no próximo ano para entrar com o meu pedido de aposentadoria. Já consigo me aposentar? Dúvida da Antônia Lucenir. Hoje não, porque você não tem o requisito etário, e nem quando você completar, porque já entrou em vigor desde terça-feira a reforma da Previdência. Então vai ter que esperar 62 anos para pedir a aposentadoria. Já faz 6 anos que dei entrada no meu pedido de aposentadoria rural e foi negado o pedido 3 vezes. O que houve? O que devo fazer? Rosalina Gomes. Dona Rosalina, olha, se o INSS não está reconhecendo, então talvez seja o momento da senhora buscar a justiça. A senhora procura um advogado privado ou um defensor público e pede para entrar com a ação para ver se o juiz entende que a senhora tem o direito. A Miriam Souza quer saber, ela mora em Aiuaba, aos 52 anos de idade e trabalha para a prefeitura. Há 17 anos mora na zona rural e quer saber se nessa condição consegue a aposentadoria como agricultora. Não, dona Miriam, porque a lei é expressa ao dizer que aquela pessoa que é enquadrada como algum tipo de segurado obrigatório, aquela pessoa que desenvolve atividade remunerada, ela é descaracterizada como segurado especial, ou seja, como agricultora. Então a senhora vai ter que se aposentar com urbana, não vai ter direito à redução da idade do agricultor. João Bosco da Silva Viana, de São Paulo. Já completei os 35 anos de contribuição para o INSS. Tenho 59 anos de idade e gostaria de saber se já posso dar entrada na minha aposentadoria. João Bosco vai poder sim dar entrada porque já tem um tempo mínimo de contribuição que é 35 anos, ou seja, antes da reforma da Previdência já tinha um tempo de contribuição, então não precisa esperar a idade mínima. E ele consegue a aposentadoria integral nesse caso, professor Rafael? Ele não vai conseguir a aposentadoria integral, ele vai conseguir a média integral, mas ela vai sofrer algum impactozinho em razão do fator previdenciário, que era uma lei que já existia antes da reforma da Previdência. Irene Pessoa, tenho 56 anos de idade, dei entrada no meu pedido de aposentadoria no ano passado e o pedido foi negado. Coloquei no advogado e mais uma vez me negaram. Agora encaminhei novamente. Será que vou conseguir? Qual será o problema? Olha, a gente tem que analisar o processo administrativo para entender por que foi negado, né? Pode ser porque não entenderam que você tinha carência, pode entender que não tinha o tempo de comprovação da atividade de segurado especial. Então não tem como a gente dizer só por essas perguntas da senhora. A gente teria que analisar o seu processo. Dúvida do Edgardino Costa. Eu estou aposentado por invalidez há 3 anos por epilepsia. Fui caminhoneiro e por isso reteram a minha carta de habilitação. Hoje tenho 64 anos de idade. Posso rever a minha CNH como amador, visto que tomo meus remédios regularmente? Vai depender do que o médico perito do INSS entendeu qual era o nível da sua invalidez. Quando ele entende que é uma invalidez que impede o senhor de dirigir, ele manda comunicação para o DETRAN daquele estado e aí realmente o seu direito de dirigir ou ele é suspenso ou ele é restringido. Depende do que o médico do INSS tiver aferido da sua incapacidade. E nesse caso, professor Rafael, muitas vezes a decisão é por uma questão de segurança, para preservar a vida do próprio profissional, nesse caso aqui do nosso motorista, caminhoneiro, e para preservar também a vida de outros pedestres e também de passageiros que estão naquele momento na companhia de pessoas que sofrem com esse problema. Professor Tiago Albuquerque, eu chamei aqui várias vezes de professor Rafael Castelo Branco. Zélia Silva, tenho 57 anos de idade, 12 anos de contribuição. Ainda está longe da aposentadoria, professor Tiago? Tá um pouquinho longe, dona Zélia, vai ter que esperar a sua idade mínima. Não é o momento agora da senhora pedir o benefício. Terezinha Eduardo, de Santa Catarina. Eu aguardo a minha aposentadoria há alguns anos, mas até agora nada. Por que tanta demora? Dona Terezinha, realmente é estranho isso aí. Por que está demorando? É no próprio INSS ou a senhora já pediu na Justiça? Se for na Justiça, às vezes o processo pode estar pendente de algum recurso, de análise de alguma turma recursal, da Turma Nacional de Informação. Então, se for judicial, realmente pode levar até alguns anos. Agora, administrativo, não faz sentido que demore tanto tempo assim. O José Apolo tem 12 anos de contribuição e 5 meses para o INSS e 61 anos de idade.
quando será o momento para ele bater na porta do INSS? Olha, seu José Apolo, como tá faltando um pouquinho da sua carência, até poderia pedir logo, mas você não tem a idade mínima ainda. Então vai ter que esperar mais 4 anos de contribuição, quando você vai ter 16 anos de contribuição e 65 anos de idade, aí poderá pedir o benefício. O João, no interior de Pernambuco, ele disse que tem 32 anos de contribuição, é aposentado por invalidez e quer saber se tem direito a outro benefício do INSS. João, por você mesmo não, a não ser que você seja casado e a sua esposa venha a óbito e ela também seja segurada do INSS ou aposentada. Aí, pelo óbito dela, o senhor pode ter direito à pensão por morte e pode acumular ambos os benefícios. Mas pelo senhor mesmo não pode ter outro agora não. Domitília Guimarães, no Espírito Santo, é contribuinte do INSS há 11 anos, tem 65 anos de idade e quer saber se tem direito ao BPC. Dona Domitila, pode sim ter direito. Agora, esse período que você pagar o INSS não pode ser concomitante ao requerimento, porque o INSS entende que se você está contribuindo é porque você tem capacidade de trabalhar. Então, se a senhora não estiver mais contribuindo, é que agora pode requerer o BPC. Professor Tiago, já estão mandando um recado para a gente aqui encerrar, porque o tempo se exauriu, mas vamos encerrar o Alerta Geral de hoje com a pergunta do Adoni Honorário do Rio Grande do Norte. Do Adoni Honório do Rio Grande do Norte. Sou aposentado por invalidez, tenho 46 anos de idade. Gostaria de saber se meu benefício pode ser diminuído, reduzido depois de 5 anos sendo concedido, pois diz na carta que após esse período o benefício pode ser revisto. Seu Adoni, infelizmente a lei diz que o INSS tem até 10 anos para revisar esse benefício do senhor e aí pode revisar inclusive para menos. Final do Jornal Alerta Geral Especial sobre os caminhos da aposentadoria. Quero agradecer ao professor Tiago Albuquerque, estou citando aqui de forma bem compassada, para não trocar o nome do Tiago pelo professor Rafael Castelo Branco, que semanalmente está conosco. O professor Tiago também vem com muita disposição para contribuir com você, ouvinte internauta, nessa área da Previdência Social. Professor Tiago, o nosso muito obrigado, um bom final de semana, um grande abraço. Muito obrigado, bom final de semana a todos os nossos ouvintes. E você, ouvinte internauta, pode aproveitar e deixar a sua mensagem para o nosso WhatsApp 085 98940 2385. A você, o nosso abraço, o nosso muito obrigado.